A delegação do Fluminense já está em Vitória, no Espírito Santo, para o jogo de amanhã contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Quinta rodada que já começou hoje, já teve jogo e a gente vai trazer as últimas informações. O Fluminense tem novidades na lista de relacionados e John Arias ficou de fora mais uma vez. A gente vai para a vinheta e na sequência a gente vem com as notícias. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para o segundo tempo neste sábado, dia 25 de janeiro de 2025, com as últimas informações para atualizar o torcedor tricolor e por isso, desde já eu peço o seu like, o seu comentário e também peço para você que não está inscrito ainda, se inscrever aqui no canal Ligados no Flu, ativar o sino para receber as notificações, afinal tudo isso é de graça, meus amigos. Vamos então para o noticiário do Fluminense. Neste sábado, o Fluminense já desembarcou no Espírito Santo para o jogo de amanhã contra a equipe do Madureira no Campeonato Carioca. Mas antes a gente vai falar sobre a abertura desta quinta rodada do Campeonato Estadual. Já teve jogo hoje, o Flamengo derrotou a equipe do Volta Redonda e momentaneamente entrou no G4. Mas amanhã o Flamengo pode ser ultrapassado por várias equipes, inclusive pelo Fluminense. O Nova Iguaçu joga amanhã, pode passar o Flamengo. O Fluminense também, jogando contra o Madureira, pode ultrapassar o Flamengo. Vasco, Portuguesa, enfim. A rodada está só começando. Apenas um jogo disputado até o momento. Amanhã vão ser mais 4 jogos disputados. Maricá, o líder Maricá contra o Sampaio Correia. Madureira e Fluminense. Botafogo e Bangu. Vasco e Portuguesa. E na segunda-feira, um jogo isolado, o Nova Iguaçu enfrenta o Boa Vista. O Nova Iguaçu, que é nesse momento o quarto colocado do Campeonato Carioca. O Fluminense, dependendo também dos outros resultados da rodada, pode entrar já nesta rodada, pode entrar no G4, brigando por uma vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. A delegação do Fluminense já está no Espírito Santo para o jogo de amanhã, 4 da tarde, estádio Kleber Andrade. E o técnico Mano Menezes vai ter pela primeira vez no ano Thiago Silva e Renato Augusto entre os relacionados. Não está certo ainda se eles vão começar jogando ou não, mas Thiago Silva principalmente tem grande chance de começar o jogo. Mas não deve atuar por 90 minutos. Se começar como titular, deve jogar o primeiro tempo, mais uns 10, 15 minutos da segunda etapa, para que possa começar a ganhar o condicionamento físico, ganhar ritmo de jogo. Renato Augusto tem essa dúvida. Ganso, está afastado por causa da miocardite. Renato Augusto tem chance de começar no meio-campo ali como titular, mas eu diria que é mais provável que o Renato entre no segundo tempo, ganhe alguns minutos no segundo tempo, essa é a tendência. Mas serão 2 novidades para esse jogo de amanhã contra o Madureira. Por outro lado, gente, John Arias, pelo segundo jogo seguido, não foi relacionado. O Arias, que na semana passada sentiu um desconforto, ficou fora de alguns treinos. Essa semana treinou normalmente, mas ficou fora do jogo contra a Portuguesa, também não foi relacionado para o jogo contra o Madureira, está sendo preparado para o clássico de quarta-feira contra o Botafogo. O Arias está bem, não tem nenhum problema com ele, apenas sentiu esse desconforto há alguns dias. Essa semana treinou normalmente e deve ir para o clássico de quarta-feira contra o Botafogo. Keno também é outro atacante que ficou fora da lista de relacionados. Foi um dos jogadores a marcar gol na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa por 3-1 no meio de semana. Desta vez o Keno foi preservado, também não tem nenhum problema com ele, apenas foi poupado para esse jogo. E dentro do planejamento do técnico Mano Menezes, estava a intenção exatamente de rodar o elenco nesses 2 jogos antes do clássico contra o Botafogo. Então amanhã o Fluminense vai ter um time muito modificado para essa partida contra o Madureira. A gente já falava isso no nosso vídeo da manhã, dessa intenção do Mano Menezes de rodar o elenco, de dar minutos para aqueles jogadores que jogaram pouco na última partida e ao mesmo tempo poupar, dosar as energias daqueles que jogaram o tempo inteiro. Caso, por exemplo, do Hércules, que jogou os 90 minutos. O Ignacio, por exemplo, está voltando de lesão, jogou 90 minutos contra o Volta Redonda, jogou de novo contra o Maricá, entrou em campo pela 3ª vez seguida contra a Portuguesa, é outro que deve ficar no banco de reservas e aí
Thiago Silva deve começar jogando, muito provavelmente Thiago Silva ao lado do Freitas, que não atuou diante da Portuguesa, ficou no banco de reservas, ficou como opção no banco de reservas. Eu vou mostrar a provável escalação que o GE trouxe, mas eu diria para vocês que essa escalação ela deve sofrer alterações, tá? O GE tá colocando a escalação com Fábio, Guga, Ignacio, Thiago Santos e René, Bernal, Martinelli ou Nonato, Isaac ou Lima, Riquelme, Cauã Elias e o Canóbio. Só que na linha de defesa, eu acredito que a gente vai ter a entrada do Thiago Silva no lugar do Ignacio. E chance também do Freitas começar jogando na vaga do Thiago Santos. René deve fazer a sua estreia. O meio-campo tem o Bernal, Martinelli, né, como opção, mas acredito que como o Nonato não jogou o último jogo e o Martinelli jogou boa parte da partida, talvez o Nonato comece o jogo. E aí tem a complementação ali do meio-campo com Isaac ou Lima. Tem a possibilidade também do Renato Augusto, por que não? Já que viajou, é uma chance, tem chance, né, do Renato Augusto jogar. E o ataque deve ser esse mesmo, com o Riquelme, Cauã Elias e o Canóbio. Eu vou mostrar agora imagens da chegada do Fluminense no hotel em Vitória, no Espírito Santo. Imagens do grupo A Gazeta, no perfil do Instagram. Vocês estão vendo aí o Paulo Angione passou. Agora está o Mano Menezes, que vai gentilmente atender a torcida do Fluminense. E reparem, tinha um grande número de torcedores na porta do hotel. O Fluminense que tem uma torcida muito numerosa no Espírito Santo. Amanhã certamente estará em grande número, marcará presença no Kleber Andrade para esse jogo pelo Campeonato Carioca. Tá aí o Mano sorridente, atendendo os torcedores do Fluminense. A gente vê também outros jogadores descendo do ônibus. O Fábio tá lá atrás, ó. Tá indo lá pro outro lado, de camisa verde ali, de costas, mochila nas costas. Vai atender os torcedores lá do outro lado. O Fábio é sempre muito gentil. Em toda chegada do Fluminense nas cidades fora do Rio de Janeiro, o Fábio é um dos que são mais atenciosos com a torcida. O Paulo Baia passou direto, passou o Freitas, passou o René, que deve fazer a sua estreia amanhã. Tá aí o Germancano, que começou o ano com 2 gols. Hércules também passa direto. Samuel Xavier também passou direto. Você vê ao fundo agora, atendendo a torcida, o Gabriel Fuentes. E logo depois vai aparecer o Canóbio. Olha lá, chegou o Canóbio agora, abraçou o torcedor. Aliás, o torcedor abraçou ele. E reparem, tem um bolinho ali de jogadores estrangeiros, né? Tá o Fuentes, tá o Canóbio, tá o Facundo Bernal. E vai chegar o Kevin Serna agora para completar esse quarteto aí de estrangeiros, ó. Ó, o Serna apareceu. Então são 2 colombianos e 2 uruguaios, tudo na mesma imagem. O Canóbio também vem chegando para poder atender a torcida. O Canóbio deve começar como titular amanhã esse jogo contra o Madureira. Tá aí o Marcelo Pitaluga, que tá de volta ao Fluminense, é opção no banco de reservas. Passou o Vitor Hugo, então o Vitor Hugo também tá relacionado para o jogo. Tá aí o Serna, ó, de pertinho, atendendo a torcida. E tem mais gente chegando. O Guga tá lá atrás. Thiago Silva tá lá atrás, ó. Thiago Silva tá lá atrás. Tá indo lá em direção ao torcedor que tá lá na outra ponta. Renato Augusto também, como eu disse, todos os 2 relacionados. Riquelme passou, tá aí o Guga. Enfim, essa delegação do Fluminense. Agora o Fábio bem de pertinho. O Nonato passou ali atrás também. Enfim, gente, essa a delegação do Fluminense. Já chegando em Vitória, no Espírito Santo, para esse jogo de amanhã. O Fluminense que precisa vencer para poder se aproximar do G4 e, quem sabe, até mesmo entrar no grupo ali dos 4 primeiros que se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. Meus amigos, ó, é isso, hein? Obrigado pela presença, pela audiência, grande abraço e até a próxima.